imagine a ideia do jovem, da molecada. Um era o Super-Homem, outro era o Homem-Aranha, o outro era o Batman. Quando estávamos chegando perto do sol, na nossa imaginação, alguém chacoalhou a mangueira desse jeito e falou, fomos atingidos por meteoros. Aí a nave começou a ter problema. Quando chegamos perto do sol, alguém gritou, tá derretendo. Aí o Homem-Aranha olhou para o Batman e disse assim, olha, eu só sei usar a minha teia. O Batman olhou para o Homem-Aranha e disse, eu só sei usar meu cinto de utilidade. Olharam para mim e disseram assim, Super-Homem, só você pode nos salvar. Eu me senti um super-homem naquele dia. Fiquei em pé em cima dessa goiabeira, levantei as duas mãos para cima e disse, para o alto e avante, e pulei, velho. Quando eu caí, quebrei os dois braços, mas foi bom, porque eu passei a semana inteira andando na rua aqui com o braço quebrado, mas todo mundo falava assim, lá vai o super-homem. Super-homem com o braço quebrado, mas para mim foi bom, foi aqui. Eu era um garotinho igual esse, eu não era bonito como eles, assim, né? Mas eu era garoto como esse. Conheci o Rodrigo. Conheci o Rodrigo. Rodrigo é seu irmão? Rodrigo Sacone. Eu estudei com ele. Ele é meu pai. Seu pai, Rodrigo? Eu achei que era seu irmão. Eu estudei com o pai desse garoto, olha só. Quem tem 7 anos aqui? Ninguém. Tudo mais velho? 6. 6. Eu venho aqui a pergunta. Eu era o tamanho desse garoto, não muito diferente dele, quando eu mudei pra cá. E era um mundo, imagina no escuro, eu morria de medo de tudo isso aqui. Essa casa era gigante pra mim. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive uma chamada divina muito grande. Eu estava aqui e eu via os sinos da igreja, o coro da igreja, que é bem próximo aqui. E ele não perdia a missa de jeito nenhum. Eu me lembro que todo domingo eu acordava ou com a batida do sino, ou com o canto da igreja, e aquilo me chamava atenção. Um dia eu acordei muito cedo, me troquei sem falar com ninguém e fui para a missa, sozinho. Não precisava de eu mandar não, viu? Daqui até a igreja nós estamos a menos de 100 metros. Igreja Cristo Rei. Ali eu tive uma experiência muito grande com Deus. Eu já vou até a igreja te mostrar o que aconteceu. Aquelas laterais que tem, aquelas transversais que saem da igreja, ali eram as classes de catecismo. Foi ali que eu aprendi a primeira vez sobre Deus. E eu fui um dos primeiros garotos do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com 10 anos de idade. Quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, 7 anos já, com os panfletinhos na porta da igreja, eu fui elevado à categoria de coroinha. Eu começava a ajudar o padre na formação do ritual da missa. E eu me lembro que um dia, vestindo roupinhas brancas, eu estava com o pratinho das hóstias, outras crianças na minha frente, uma com vinho, outra com uns papéis, outras com uma toalha, e eu vim atrás deles. O padre cantando, as pessoas cantando, eu ouvi uma voz que estourou dentro da igreja, uma voz estrondosa, que disse que tinha um plano na minha vida. Terminado isso, a missa, eu corri até o padre para falar com ele, mas ele estava muito ocupado. E até uma história engraçada, que eu peguei e puxei a batina dele, porque ele estava conversando com outras pessoas. Na medida que eu puxei a batina dele era uma batina de uma congregação pobre, a batina se rasgou, eu acabei deixando o padre furioso. Ele virou para dar um tapa na minha orelha, ainda bem que eu abaixei, eu era bem baixinho, saí correndo da igreja e nunca mais tive coragem de perguntar a ninguém quem é que havia falado comigo aqui dentro dessa igreja. Aí ele ia para a igreja católica, né? Ele ia, passava com a Bíblia debaixo do braço e eu olhava ele indo e eu já estava na igreja. Eu falava para ele, Marco, não adianta você ir. Se levar a Bíblia debaixo do braço e tá lá na igreja, não vai resolver. Ela me via indo com a Bíblia era emprestada da patroa da minha mãe. E ela me via com aquela Bíblia daquele tamanho, ela dizia, gordinho, você está indo para o lugar errado, não é esse o caminho. E eu falava, que caminho é o verdadeiro? Ela falou, vem aqui que eu te mostro. E ela tinha um livro de muitas figuras sobre o fim do mundo, eu acho que era dos Testemunhos de Jeová. Então eu comprei esse livro para meus filhos ver também. Eu comprei antes de ir para a igreja evangélica, né? E para meus filhos ver, né? E aí eu comecei a mostrar para ele. Eu falei, Marco, não adianta você ir na igreja católica, não adianta, porque vai ser assim o fim do mundo. Mas ela me mostrava as cenas dos prédios desabando, do fogo subindo, das pessoas caindo, a dizer assim, é para esse lugar que vão as pessoas que não conhecem Jesus de verdade. E se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você não vai para o céu. Eu sempre fui muito medroso, sempre tive medo de escuro, medo de fantasma, sempre fui muito curioso, mas sempre fui muito medroso. Então isso tudo foi mexendo comigo. E o meu melhor amigo era filho dela, e como o filho dela era evangélico,
eles foram passando para mim um pouco da filosofia da fé deles. Isso acabou impregnando a minha vida. Por quê? Porque eu creio que Deus já tinha um propósito na vida dele. Fizeram um trabalho bem na esquina, fizeram propaganda dizendo que ia ter um filme e as pessoas que fossem assistir o filme iam ganhar um presente. E eu juntei com a molecada ali na esquina para ver, e eles passaram a vida de Cristo, distribuíram o Evangelho segundo São João, o Evangelho do Amor, que era um livrinho vermelho, e as partes que Jesus falava eram grifadas em amarelo. E eu me lembro que eles disseram que quem concluísse, fizesse a resposta de um curso bíblico, ganharia um diploma. E eu ganhei o diploma, eu tenho ele guardado até hoje. E um dia eu resolvi botar uma mesa no meio da rua, ou mesmo no canteiro, chamei todos os meus amigos. E eu comecei a dar aula para eles sobre aquilo. O pessoal da Igreja Batista me deram um diploma por causa disso. Mas eu não era nem crente nessa época e também não era mais católico. Mas a fome de Deus ainda batia dentro do meu peito. Por Deus, o que ele me falou, ele estava com 12 anos, aconteceu tudo na vida dele. Fosse um adolescente, né? Como eu sempre fui muito precoce, eu comecei a descobrir a vida com 12 anos. Comecei a frequentar os bailes. Foi nessa época que eu era guarda-mirim na minha cidade, uma organização mantida pelo Lions Club, pelo Rotary Club da cidade, que visava ajudar crianças carentes. A Guarda-Mirim tinha o objetivo de tirar as crianças carentes da rua. Com 12 anos eu fui trabalhar por Irmão Segantini, que era a loja de calçado da Adriana Calçado. Tinha tido um trabalho na igreja e a gente havia comprado um sapato por um pastor. Ele disse, olha, eu quero um sapato número 39, que é um sapato bonito, é para o meu pastor. E eu disse, eu tenho esse sapato aqui, um sapato Cazuza, cor marrom café, mocassim, sola de couro, manufaturado à mão. E eu apresentei o sapato, um dos sapatos mais caros da loja, e ele pagou. E ele olhou para mim e disse assim, você sabe falar, né? Eu falei assim, eu sou vendedor, preciso vender. Eu tinha 13 anos nessa época. Viu, Marco, mas eu senti assim uma certa comunhão com ele, com a pessoa dele. Você não quer vir trabalhar com a gente aqui? Eu creio que na mesma hora ele ficou contente. Só que a empresa onde o Valdeci trabalhava, ela tinha 2 escritórios, um na Avenida 7 e um lá no prédio. O Valdeci não conseguiu me colocar na Avenida 7, mas me transferiu para o prédio. E eu fui trabalhar com quem no prédio? O irmão Ronaldo Pulhens. Coube a Deus nos proporcionar algum momento de amizade, né? Companheirismo. O Ronaldo trabalhava na contadoria, tinha uma máquina lá, que eu não sei como chamava aquela máquina, e o guardinha sentava no chão da sala dele para poder trabalhar. Depois que eu ia do serviço do banco, voltava, eu ia mexer com arquivo, arquivava notas. E eu ali arquivando, ele trabalhando, e ele assoviava uma música. E ele assoviou essa música várias vezes, e aquela música me trazia uma calma. Quando a gente louvava a Deus com ele, a gente sentia muito a presença de Deus. Então, quase todo o início do culto, né, nos domingos, a gente começava o louvor após a oração, a primeira oração da noite, a gente começava com esse hino. E um dia eu olhei para ele, ele assoviou e chorou. Ele falou, por que você está chorando? Ele falou para mim, você não entende. Eu falei, por quê? Eu estou sentindo a presença de Deus. Mas quando você assovia, também sinta alguma coisa. Aí ele, muito curioso daquele hino, ele começou a perguntar, que hino é esse, tal. Eu comecei a explicar. E ele perguntava muitas coisas, o que acontecia, né? Como que era ser crente, né? E ele falou assim para mim, você não quer ir na igreja comigo? Eu falei, eu quero. Era uma quinta-feira, eu quero. Foi o Marcos, o José Augusto, né? Nosso irmão na fé, e eu, nós fomos na igreja. E os dois foram conversando comigo de casa até a igreja, que era muito longe, a pé. E ele conversando comigo, ele foi me levando na conversa, era muito inteligente. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. E eu fui falando para ele que eu tinha vontade de ser locutor de rádio, que eu queria trabalhar. Ele disse, a igreja tem um programa de rádio. Olha, você pode no amanhã ser locutor do rádio. Ele foi me abrindo um mundo assim que eu sempre quis. Eu lembro que eu cheguei na igreja, na mocidade, vi ele e o Everton, ainda brinquei e falei, quem que é essa molecada aqui que eu não conheço? Né? De repente ele me levou dentro da igreja, eu sentei nos bancos da igreja, num culto de quinta-feira, poucas pessoas. O irmão Jonas estava pregando, ele era presbítero da igreja. E o irmão Jonas, enquanto ele pregava, eu não entendia muito bem do que ele pregava, mas eu sentia tudo. E o que mais me assustou é que um rapaz do meu lado, Márcio Sestari, o Márcio sentava do meu lado, ele fechava a mão assim e dava um soco no ar. Talvez tenha sido por isso que eu me transformei num pregador pentecostal. Porque graças a Deus eu sentei perto de um crente cheio de fogo. Ele dava gestos assim de vitória e orava em línguas.
que ele soltava aquelas línguas e eu ficava assustado, porque eu sentia o que ele estava orando, mas eu não entendia o que ele estava orando. E as línguas dele eram muito parecidas com o nome de uma planta. Quando terminou o culto, eu perguntei para ele, por que você fica falando tantas vezes a palavra samambaia? Samambaia? O que é essa samambaia? Não era samambaia, eram línguas estranhas que ele estava falando. Mas antes de eu falar com ele nesse episódio, quando o irmão Jonas fez o apelo para se entregar para Cristo, meu corpo queimou inteirinho, faltou força nas pernas, faltou força na voz, minha mão queria levantar e eu não tinha força. E de repente, quando eu olhei, o Márcio falou assim, você não quer? Eu falei, quero, mas eu não consigo. Ele pegou e me ajudou a ficar de pé. Só que ele não foi comigo até a frente, ele me deixou sozinho. E eu, morrendo de vergonha, muito pequeno, fui atravessando a igreja toda. E quando eu cheguei bem próximo ao púlpito, o Ronaldo estava me esperando. Eu me lembro até hoje que ele passou a mão na minha cabeça, me abraçou e dobrou o joelho do meu lado. Ele me deu um abraço, mas foi um abraço com um amor tão grande que eu nunca tinha sentido até então na minha vida. E eu chorei. Eu chorei, mas eu não sabia o que eu estava chorando. Porque eu não me lembro de ter chorado outra vez como aquela vez, antes daquilo. Eu recebi a presença do Espírito Santo assim, de uma maneira muito linda, foi gostosa, foi uma conversão imediata naquele momento. Eu lembro que eu saí dali, aliviado, o mundo mudou de cor, a comida teve outro perfume, o colorido era diferente, e ele me levou para casa e disse, Senhor, eu vou te ajudar agora. Depois daquele dia, Deus mudou, tanto a minha quanto a vida dele também. E ele passou continuou servindo a Deus a partir daquele momento. Foi na quinta-feira, aceitou Jesus, foi no domingo, e na segunda-feira, como a gente já se conhecia, ele sabia que a minha mãe era crente, que eu ia na igreja e tal. E estava no meio dos meus amigos lá, deu a hora do recreio, e acho que ele já tinha ficado crentão de verdade mesmo. E no meio dos amigos lá, ele gritou, Pai do Senhor, irmão! Aí quase morri de vergonha, porque o pessoal dos meus amigos falou, André, você é crente então? Eu falei, não, rapaz, esse cara é louco, ele deve estar me confundindo com alguém. 2 meses depois que eu estava na igreja, eu aceitei o desafio do batismo nas águas. Algumas pessoas achavam que eu era muito jovem para isso, mas fizeram uma confissão de fé comigo, uma profissão de fé, e eu passei nos quesitos, nas respostas, e o presbítero, o irmão Jonas, disse assim, não, ele está apto para o batismo. Com 2 meses, eu me preparei para o batismo. Eu ia para a igreja, as pessoas não acreditavam em mim, eu pequenino, porque sempre fui muito pequenino, alguém me via pregar e dizia, esse aí não vai dar nada, olha, não tem nada acerca dele. Deus lá no céu olhou para mim e disse, tu é valente, não tem força, mas tem coragem de encarar. Eu vou te dar as nações e sai da frente, Satanás. Eu acho que, eu tenho certeza, que foi um pouco providencial a minha pessoa na vida do Marcos, porque eu sempre fui assim, muito ponderado, sempre fui muito calmo, né, tranquilo. Tinha uma garota na igreja, chamava Renata, era uma menina muito espiritual. E ela era uma moça cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E ela conseguiu colocar dentro da minha cabeça que no dia do batismo nas águas, eu ia ser batizado com o Espírito Santo. Porque muitas pessoas recebiam o batismo ao sair das águas. E eu fui naquela fé, naquela empolgação, naquele ano, eu falei, hoje é o meu dia, hoje é o meu dia. E quando eu fui batizado nas águas, eu levantei e saí das águas tão frustrado, porque eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu quase desanimei. Naquela noite, no domingo, eu cheguei na igreja e a Renata disse assim, olha, de hoje a 1 semana, o Senhor vai te dar o batismo com o Espírito Santo. Domingo da frente, era o 50º da Assembleia de Deus, em Ribeirão Preto. Pastor, entre os pregadores, o pastor Bernardo Johnson. Mas o que me impactou foi na noite do domingo, quando o pastor Luiz Carlos, de Capinópolis, já dorme no Senhor. Eu cito esse homem num livro meu, chamado Herói Sem Medalha. O irmão Luiz Carlos de Capinópolis pregava, e pregava numa unção tremenda. Só que quando ele fez o apelo, começou a chamar as almas para vir à frente, e eu não recebi nada. Tinha um rapaz do meu lado, chamava Betinho. Eu falei, Betinho, vamos embora. O Beto olhou para mim assustado. Ele olhou para mim assustado, eu falei, o que foi, Beto? E ele, você recebeu. Eu falei, recebi o quê, Beto? Vamos embora. Você está falando em línguas. Mas para mim eu estava falando em português. E ele me ouvia falar em línguas. Foi quando eu parei para ouvir o que eu estava falando e vi que ele estava falando em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo dessa forma. Ele buscava o ministério dele já naquela época. Eu acredito que ele não imaginava, né, que ele ia chegar onde ele chegou. O Marcos chegou para mim assim, ele era um adolescente, firme na rocha. Você está firme na rocha? Porque sempre foi uma pessoa extrovertida, o Marcos, assim, muito falante. Eu gostava muito de pregar. Eu até me lembro que ele
na primeira vez